Olá, alunos! Iniciando nossa terceira videoaula de banco de dados. Na última aula, nós fizemos uma explanação da abordagem relacional para a gente poder entender o modelo lógico, que seria uma fase intermediária para a implementação física do banco de dados. Agora, nós vamos ver como é que a gente mapeia o modelo conceitual para o modelo lógico. Ok? Então aqui nós temos algumas atividades também já colocadas aqui. Aqui em cima eu vou botar meu vídeo, que eu estou gravando agora. Aqui tem o material de transformação, material ao qual eu utilizei para preparar essa nota de aula 3. Ok? E a gente vai começar agora. Então vamos lá. Então olha só, fazendo uma explanação geral do projeto de um banco de dados, né, a gente parte sempre de uma modelagem, né, conceitual, para a gente entender o problema. Esse mapeamento conceitual ele é independente do modelo que você vai usar, você não se preocupa com a forma como isso vai ser armazenado, como as entidades vão ser armazenadas, como é que o relacionamento vai se comportar, como os atributos podem ser mapeados. Então, nesse primeiro momento ali, a gente já entende que o mundo é perfeito. Né? A gente não se preocupa em características físicas de armazenamento, ok? E esse modelo aí conceitual, ele é mais simples de você analisar, ok? Você vai transferir para o modelo lógico. O modelo lógico, nesse caso do nosso curso, a gente vai se basear no modelo lógico relacional. Ou seja, a gente já sabe que então o projeto do banco de dados vai ser armazenado em tabelas, em relações, já sabe como é que vai ser o mapeamento, o armazenamento físico desse banco de dados. Então a gente vai começar a modelar. Depois que modelado de maneira relacional, já se preocupando com as regras de integridade, se preocupando com como os dados se comportam nesse armazenamento. A gente depois, o passo para você transformar em um banco de dados físico, né, é muito mais simples, ok? Então vamos lá. Aí é uma transformação quase que direta, né? Então, olha só, para a gente fazer o mapeamento, né, do modelo conceitual para o modelo lógico, algumas coisas a gente tem que considerar em termos de armazenamento. Já sabendo que o banco de dados ele se comporta como um conjunto de tabelas, né, um conjunto de relações, ok? Então, alguns princípios que a gente tem que considerar nesse mapeamento, né? Primeiro, evitar junções ali. Uma consulta simples em um banco de dados, se a gente conseguir colocar todos os atributos de uma busca em uma tabela em uma só linha, ok? Em uma só tupla, né? O trabalho de busca é muito mais, tem um desempenho muito melhor. Né? Você vai ter que acessar menos o disco, e agora a gente já sabe que vai ser armazenado no disco, em um banco de dados, ok? Então a gente tem que tentar evitar a junção de tabelas. Se eu quiser, por exemplo, buscar um dado, né, de uma tabela, que esse dado, uma parte dele está em outra tabela, a gente vai ter que fazer junções. Né, e essas junções acabam piorando o desempenho. Então, claro que nem sempre é possível evitar junções, mas sempre que você tiver que decidir entre um mapeamento e outro, você vai optar por um mapeamento que evite junções. Ok? Segundo princípio aqui, pessoal, reduzir o número de chaves primárias. Olha só, toda entidade é mapeada com uma chave primária. Ele vira uma tabela com uma chave primária. A questão é que você tem uma outra tabela que usa a mesma chave primária. Então, sempre quando você duplica a chave primária, isso é diferente de chave estrangeira, tá, pessoal? Chave primária. Porque a chave primária cria um índice de busca, né? E, claro, melhora o desempenho na hora de você buscar um determinado dado. Isso é sempre criado. Ok? Agora, essas chaves primárias costumam ocupar um espaço considerável no disco. Né? Dependendo da sua tabela, se for uma tabela, vamos supor, de uma quantidade de tuplas muito grande, né, você vai ter um índice bem grande também. Se você duplicar esse índice em outras tabelas, você vai gastar um espaço, né, considerável no disco para armazenar esses índices. Ok? Então sempre tem que avaliar as possibilidades aí na hora que você optar entre um mapeamento e outro, você evitar duplicar a chave primária. A gente vai ver alguns casos aqui em que a gente tem que decidir sobre um item e outro, tá? Evitar campos opcionais. Pessoal, a gente já falou que, por exemplo, uma tabela pode ter campos nulos, né? Campos vazios. Isso não é problema, até porque o próprio banco de dados
ele compacta, né? Ele é compacto, ele consegue reduzir o espaço de um campo que vem nulo no banco de dados. Ok? De uma tupla que tem um determinado campo que está nulo. Mas a questão é o seguinte, se o problema é o controle da obrigatoriedade de determinados campos, se ele for tratado pelo programa. O bom projetista de banco de dados tenta evitar jogar problema para o programador, porque o programador pode errar, né? Mas o banco de dados pode afetar a integridade do banco de dados como um todo, ok? Principalmente se a obrigatoriedade vai depender de outros campos do próprio banco de dados. Então isso pode gerar alguns problemas que devem ser evitados. Esses são os princípios que a gente vai se basear para fazer as regras de mapeamento, ok? Vamos lá. Primeira regra aqui, primeiro mapeamento que a gente tem que considerar é a entidade. Como que a entidade é mapeada? Isso fica claro que uma entidade vai virar uma tabela. E os atributos viram os atributos da relação, seriam as colunas da relação, as colunas da tabela, né? Lembrando aqui que o termo relação, na abordagem relacional, ele se traduz a uma tabela, tá? Diferente de relacionamento. Identificadores seriam as chaves da entidade, viram chaves primárias na tabela. Então isso aí, bem tranquilo aí, tá? Aqui, eu já consigo apresentar para vocês, né? Aí a gente já viu, por exemplo, como é que seria a entidade mapeada no modelo lógico, né? Ou seja, livro, entre parênteses, todos os atributos da entidade que foi mapeado numa tabela. A gente tem uma notação, né? Aí já convertendo para o diagrama relacional, que é esse modelo aí. Porque esse aí eu já fiz no próprio DAO-io. Eu já fiz a maneira como está lá já. Ó. Então esse é o mapeamento do modelo do diagrama relacional. Aqui, a diferença, vocês não precisam colocar os atributos fora do quadrado, né, igual o da entidade. Você já coloca o atributo dentro do próprio retângulo, onde você antes representava a entidade. Então isso aqui é uma conversão direta do modelo lógico para o diagrama relacional, que é o diagrama da modelagem lógica, tá? Os dois são a mesma coisa ali, dizem a mesma coisa. Só que o diagrama relacional, eu represento isso graficamente para evitar o formalismo escrito aí, tá, pessoal? E todos os projetistas de banco de dados geralmente utilizam um diagrama também relacional, ok? Ali a gente já identifica a chave primária com PK, primary key, e os outros atributos ali, eu já só dou o nome para eles ali. Tá? Mais para frente a gente vai ver, né, a modelagem relacional para um banco de dados específicos. Aqui a gente só está na intermediária, ou seja, eu já sei que meu modelo é relacional, mas isso aqui depende de qual banco de dados que você vai utilizar. Só que o banco de dados tem que ser relacional. Depois a gente vai fazer um processo aí de aprimoramento desse modelo relacional já direto para o banco de dados, para ficar mais fácil você transformar ele em um modelo, em um projeto físico de banco de dados. Okay? Então, a gente já sabe que uma entidade é mapeada numa tabela e as entidades se relacionam entre si. Aqueles relacionamentos lá não estão lá à toa. Eles existem porque eu quero que os dados de uma determinada entidade, que vai ser convertido em uma tabela, eu consiga visualizar quais são os atributos que se relacionam com determinada atividade. Por exemplo, eu quero saber qual autor, né, uma determinada pessoa que escreve um livro, eu quero saber quais os livros que esse determinado autor escreveu, todos eles. Ok? Então essa relação ela existe para isso, para que isso possa acontecer. Então ele tem que ser mapeado também no modelo lógico. Ok? A gente viu na última aula lá a ideia de chave estrangeira e tudo mais, né? Então olha só, existem 3 possibilidades de você mapear os relacionamentos para o modelo lógico. Você pode criar uma tabela própria, um relacionamento vira uma própria tabela, ok? Você pode, aí isso depende de cada tipo de relacionamento, tá, gente? Vocês vão ver cada um dos casos aqui ainda. Mas são essas 3 possibilidades. Adicionar uma coluna em uma das tabelas do relacionamento, que aí é a ideia de chave estrangeira, ok? Ou você fundir uma tabela na outra. Ou seja, o relacionamento sobe e as duas entidades envolvidas no relacionamento viram uma tabela só. Vamos analisar um a um. Então, relacionamento de 1 para 1. Aqui eu boto um exemplo para vocês aí de uma entidade, de uma modelagem de entidade de relacionamento. Você tem pessoa e armário. Então, uma pessoa, né, pode ocupar um armário. Okay? E um armário pode ser ocupado por somente uma pessoa. Cada pessoa tem o seu armário, vamos dizer assim.
ok? Aqui, na hora de você mapear, é relevante, às vezes no entidade de relacionamento a gente não coloca, né, a cardinalidade mínima e máxima ali. Eu geralmente eu não coloco, mas alguns autores, alguns projetistas preferem colocar essa cardinalidade mínima e máxima. Eu geralmente não coloco, né? E aí na hora de você mapear, ela às vezes é relevante, né? Então eu coloco uma tabelinha aí para que vocês possam visualizar realmente ali as três possibilidades. Então se eu tenho um relacionamento 0,1 para 0,1, né? Ou seja, uma pessoa pode ocupar um armário ou nenhum. Se ele ocupar, ele vai ocupar só um armário. Se é o armário, né, eu posso, um determinado armário que eu tenho código, o tamanho dele, eu posso ter uma pessoa ocupando ou nenhuma pessoa ocupando. Então, esse, por exemplo, esse aí seria possível você mapear num 0,1 para um 0,1. Seria o primeiro caso aqui, ó, de relacionamento aqui, 1 para 1 aqui, olha só. Nesse caso aqui, pessoal, analisando as três possibilidades aqui, né, eu posso, o que é mais utilizado, você adicionar uma coluna. Repare que no relacionamento os dois são opcionais também, tá? Por que eu não posso fundir uma tabela? Por quê? Pensa bem, se eu fundir uma tabela só, você vai ter nessa tabela código, nome, telefone, código e tamanho. Ou melhor, código de pessoa, nome, telefone, código de armário e tamanho. Se você fundir uma tabela só, né, e esses campos são opcionais, já que tem a opção de uma cardinalidade mínima de 0, né, eu não tenho como ter chave primária. Então ela é proibida, eu não consigo fundir um relacionamento 0,1 para 0,1. É impossível fundir a tabela, já que elas é um relacionamento opcional. Ok? Já no restante, o mais indicado é fundir tabelas. Tá? No 0,1 para 1,1, eu posso, numa segunda possibilidade ali, alternativa, eu posso adicionar uma coluna. E a terceira, que é a menos indicada, você pode criar uma tabela própria, tá? Ok? A gente vai tentar seguir, e por quê? Cada um dos que estão marcados com verdinho aqui, tá? E sabendo que o que é impossível de realizar. Então esse aqui é um relacionamento que eu poderia mapear em 0,1 para 0,1. Né? Supondo que uma pessoa não precisa ocupar um armário, né? E pode ocupar no máximo um. E um armário não precisa ser ocupado por uma pessoa, mas se for ocupado, é ocupado somente por uma pessoa determinado armário. Tá? Então imagina aqui que eu tenho um conjunto de armários aqui, cada armário tem seu código. O armário A, B, C, D, ok? Qualquer um deles ali, eu posso ter uma pessoa ocupando ou nenhuma. Perfeito? Vamos ver como é que funciona isso aí. Então só lembrar disso aí, né, pessoal? 0,1 para 0,1, eu não posso fundir tabela, e os demais eu sugiro fundir tabela. Ok? Então vamos lá. Então aqui, entendendo que é um relacionamento 0,1 para 0,1, a melhor escolha seria você adicionar uma coluna ali na chave entidade. Em uma das entidades ali. Pessoal, mas qual entidade que eu vou adicionar minha chave estrangeira? Então olha só, aqui, eu já dei esse exemplo antes, né, eu estou botando uma chave estrangeira, né, em armário. Ok? Eu estou fazendo esse mapeamento aí. Né? Você poderia colocar em qualquer um dos lados, tá, pessoal? Mas a questão que você tem que observar é qual que faz mais sentido. Né? Você gostaria de saber de um determinado armário quem ocupa ele, ou você gostaria de ter a pessoa, né, analisando a pessoa, qual armário que ela ocupa. Ok? Essa que é a análise que você tem que fazer. Por exemplo, se uma determinada entidade tem relacionamento com outras entidades, né, você precisa levar esse campo a mais para as outras relações. Então, apesar de ser a decisão de qual lado você vai escolher, faz mais sentido nesse caso aqui, já que pessoa é uma entidade mais forte, que vai ter relacionamentos no decorrer do banco de dados com outras entidades, faz mais sentido você criar uma chave estrangeira em ocupante. Ok? E aí você transporta, né, com esse relacionamento aqui. Por exemplo, a Asdrubal aqui, melhor, a Doriana, ela ocupa um armário. Já o Asdrubal não ocupa armário nenhum. Ok? Então, se eu verificar ali, em todos os armários ali, quais estão sendo ocupadas e por quem, eu consigo ter esse relacionamento. Ok? Como é que isso aí, pessoal, se comportaria na modelagem lógica e no diagrama relacional? Na modelagem lógica, eu vou ter ali
as duas entidades, só que na entidade armário eu crio um campo a mais, né, do relacionamento, ou seja, o ocupante que se referencia à pessoa. No diagrama relacional, a gente tem esse modelo aí, onde a gente coloca os campos, os atributos dentro dos retângulos aí, e você faz a ligação ali entre as duas. Né? Esse modelo ali, pessoal, já diferente da entidade de relacionamento, a gente não precisa colocar o losango ali. E sempre no relacionamento, e sempre na conversão, no mapeamento da relação, aí a gente faz a análise da cardinalidade mínima e máxima. Essa representação dessa ligação aí, pessoal, é conhecido como representação em pé de galinha. O nome é pé de galinha, que a gente costuma falar, os desenvolvedores. É muito utilizada, né? É pé de galinha porque, entre as diferentes ligações aqui, a maioria, que mais faz sentido aqui, ó, que é muito utilizado, em um lado tem uma representação de muitos aqui, ele se assemelha a um pé de uma galinha. Por isso que ele é conhecido como ligação pé de galinha. Tá? Sempre nessa ligação pé de galinha ali, nessa ligação de relacionamento, eu vou ter a cardinalidade mínima e máxima. Então o que quer dizer isso aí? Quer dizer que uma pessoa, né, pode ter 0 ou 1 armário. E já o armário pode ter uma pessoa ou 0 e uma pessoa armazenando o armário. Ok? Armazenado em um determinado armário. Ok? Essa representação 0, 1 para 0, 1. Ok? Então, a gente tem os seguintes modelos aí dessas ligações aí, pessoal, de relacionamento no diagrama relacional. 1 para 1, aí no primeiro caso ali, é o mais perfeito relacionamento 1 para 1 ali, né? Onde eu teria cardinalidade mínima 1, cardinalidade máxima em um dos lados, e cardinalidade mínima 1 e cardinalidade 1 também como máxima em um dos lados ali. Já o outro ali, pessoal, também é um relacionamento 1 para 1 ali, mapeado na entidade de relacionamento, mas com cardinalidade mínima 0 nos dois lados ali, e cardinalidade máxima em um nos dois lados. Né? Ali, no terceiro modelo ali, é uma relação 1 para n, uma relação de 1 para n perfeita, né? Ok? Onde tem 1 e 1 de um lado, mínima e máxima, e tem 1 e n do outro lado da ligação ali, como mínima e máxima. No quarto representação aqui, nós temos uma relação n para n, tá? E ali a gente tem uma relação n para n perfeita também, que a gente tem 1 como mínima e n como máxima dos dois lados da relação. No último caso que eu demonstro aqui, tem outras variações, você poderia ter 0 e n dos dois lados da relação. Né? É só você combinar esses vários modelos aí, tá, pessoal? Aqui eu só demonstrei alguns aqui, mas você pode ter, utilizando eles, fazer outras relações aí, dependendo do que você for modelar. Né? No último caso aqui, nós temos 1 para 1 de um lado, né? E do outro lado tem uma cardinalidade, né, 0 para muitos ali, ok? Então tá. Atributo do relacionamento. Quando você tem um determinado relacionamento, igual o último modelo ali, eu criei uma chave estrangeira em armário da pessoa que está ocupando um determinado armário. Os atributos que você mapeou na entidade de relacionamento no relacionamento, ele é sempre transportado para a entidade, para a tabela aonde você criou a chave estrangeira. Então você vê que data e hora ali, eles foram transportados para armário. Perfeito? Bom, relacionamento 1 para 1 direto ali. Digamos que sempre um correntista, aí eu já estou fazendo uma relação em que sempre que eu tiver um correntista, eu também terei seu cartão. É uma relação 1 para 1, onde você tem cardinalidade mínima 1, cardinalidade máxima 1 dos dois lados da relação. Ou seja, sempre que eu tiver um correntista, eu vou ter um cartão magnético. Não existe a possibilidade opcional de cartão magnético. Ok? Então, nesse tipo de relação, se a gente exibir a tabelinha lá, o mais indicado aí, pessoal, é você fundir a tabela. Não existe motivo para você não fundir as duas. E geralmente é um relacionamento que é raro acontecer, porque na própria modelagem conceitual, a gente já elimina a criação de duas entidades. Né? Então é até raro você encontrar assim, porque de cara a gente já tende a juntar as duas entidades em uma só. Aqui não vai ter código opcional, né? Não vai ter elemento opcional, porque sempre vai ter os dois. É claro que uma das chaves ali é eliminada, né? Ok? Porque não, se eu tenho código, por exemplo, nesse caso aqui, eu iria eliminar o código do cartão. Né? O cartão poderia ter o código de cartão, mas ele não seria uma chave primária. Ok? A modelagem relacional aqui, ó, vira uma só.
Correntista, código, nome, código do cartão e data de expedição. A chave primária virou código ali. Ok? Então, tranquilo ali, pessoal. Uma das outras possibilidades lá, as outras duas possibilidades é possível nesse modelo aí também. Só que você vê que lá na representação, na tabelinha, nesse caso aqui, ó, vou voltar aqui, ó, ele já coloca como 3, como pouco indicado. É possível? É, mas é pouco indicado. É a terceira opção que você utilizaria. Ok? Vamos lá. Bom, aqui eu já boto uma relação 1 para 1 e 0 em 1. Aí eu já estou supondo o seguinte, um correntista pode ou não ter cartão. O cartão magnético, né, ele é opcional. Eu já estou mapeando aí em tabelas, já entendendo que a cardinalidade mínima como 0 para cartão magnético ou 1. Então o correntista pode ou não ter um cartão magnético. Se tiver, vai ter só um. Cartão magnético sempre vai pertencer a um correntista. Não existe cartão magnético sem correntista nesse relacionamento. Então, aí a gente tem as duas possibilidades ali, sendo que a mais indicada na tabelinha é fundir as duas entidades. Só que se você fundir as duas, tem que saber que vai ter alguns atributos opcionais. Por exemplo, se a pessoa não tiver cartão, o campo do código do cartão e data de expedição vão ser mapeados em uma tabela só com correntista, vai unir todos os atributos, e se ele não tiver cartão, esses campos vão ser nulos. Ok? Isso não é um problema ainda, tá? Suponha que tenhamos uma entidade opcional, com muitos atributos. Agora, é isso que você tem que analisar. Se eu tiver muitos atributos em cartão magnético, e ele é opcional, será que vale a pena você ter uma tabela com muitos campos, e a maioria deles eventualmente nulos? Então isso que você tem que avaliar. A outra sugestão é criar, né, uma coluna, né, uma foreign key, né, em uma das entidades. Aí, nesse caso, você já não tem mais dúvida qual que você vai criar. Você vai sempre criar, né, na entidade que é opcional. Você vai criar uma tabela ali onde você vai mapear a chave estrangeira. Isso é até interessante quando você tem vários atributos em cartão magnético, né? E aí se você mapear a tabela, vai ficar muito grande, sendo que cartão magnético nem sempre eu vou ter, ok? Então é uma tabela que pode ter poucas tuplas, ou menos tuplas do que correntista, claramente, né? E às vezes é interessante você fazer esse mapeamento aí com chave estrangeira. Tá? É claro que a primeira é mais indicada porque justamente para atender a premissa, né, o princípio 1 ali, aonde a gente evita junções. Se eu quiser pegar todos os dados possíveis de um correntista, incluindo o cartão magnético, eu teria que fazer uma junção entre as duas ali. Ok? Perfeito. Vamos seguir aqui. Agora relacionamento 1 para N. Relacionamento 1 para N, aí eu dou um exemplo ali. Uma estante pode guardar vários livros, pode armazenar vários livros, né? E um livro é sempre armazenado em uma estante. Tá? Se eu mapear, no momento que eu vou mapear isso aí para um modelo relacional, eu já posso, na verdade, verificar a cardinalidade mínima e máxima ali. Nesse caso aqui, uma estante, né, ela pode ser que ela não tenha nenhum livro em determinado momento sendo armazenado, guardando. Né? Então, uma estante, ele pode guardar 0 ou N livros. Né? Já um livro sempre vai ser guardado em uma estante. Então, no lado de estante aqui, é um relacionamento 1 para 1. Ou seja, um livro é sempre guardado em uma estante, como mínimo e máximo. Ok? Já a estante, no lado do livro aqui é 0 e N. Né? E aí você pode observar que eu tenho vários tipos de combinação aí de um relacionamento 1 para N. Né? Até porque o relacionamento 1 para N é um relacionamento que é um dos relacionamentos que é mais utilizado pelos projetistas no modelo conceitual. É diferente da modelagem, da modelagem 1 para 1 ali, no modelo conceitual que é mais raro, né? O relacionamento 1 para N é uma das relações que mais existem nos modelos. Então é muito importante entender aqui, né, esse tipo de relacionamento e como é que ele é mapeado. Okay? Você pode perceber ali que em todas as combinações possíveis, o mais indicado é você adicionar uma coluna. Adicionar uma coluna com chave estrangeira nessa relação ali. Né? E é o que a gente geralmente faz. Né? Só em um caso muito atípico, né, que você iria tender para criar uma própria tabela específica ali. Fundir tabelas não é nem indicado aí, né? Porque como é que eu vou, por exemplo, numa estante, né, se eu fundir, eu ter vários livros para essa estante numa única tabela? Não tem como, né? Eu teria que ter, imagina a estante ali. Eu tenho que colocar vários livros numa mesma chave de estante. Não seria possível, né? Seria pouco indicado, seria, na verdade, aqui proibido, né? Da análise com as regras de integridade ali
do relacionamento. Agora, criar uma tabela própria ali, você até pode em algumas situações ali, mas é pouco indicado ali, né? Você vê que nessa relação aqui, estante e livro, que é uma relação de um lado 1 a 1, do outro lado 0 e n, seria o terceiro item aqui, ó, seria esse aqui. Você vê que a marcação ali de tabela própria é o número 3, ou seja, a terceira possibilidade. Ele nem coloca como 2, porque a terceira possibilidade é a menos indicada. Ou seja, a edição de coluna é mais indicada e a criação de uma tabela própria é a menos indicada. Ok? Vamos ver aqui como é que funciona isso aí. É bem simples aqui, né? A ideia aqui é o seguinte, ó, já até botei o mapeamento aí, ó, 1 para 1 e 0 e n ali, que eu já estou mapeando ali a cardinalidade mínima e máxima para o modelo relacional. Então, olha só, a chave ela é sempre transportada do menor para o maior. Ok? Sempre vai ser assim. Ou seja, o código distante, né, vai ser criado como chave estrangeira em livro. Ok? Você não poderia fazer o contrário, justamente por aquilo que eu falei. Uma estante tem vários livros. Como é que você vai criar uma chave ali, né, que pode ter vários, uma chave estrangeira que pode ter vários livros nela? Não seria possível. Então, aqui é bem lógico mesmo, né? A chave estrangeira é criada na chave, na entidade ali, N, né, que tem uma parte N da relação ali. Ok? Então aqui, você cria uma chave estrangeira e aqui também já não tem dúvida para qual lado você vai criar a chave estrangeira. O único momento que tem dúvida de para onde você vai transportar a chave estrangeira é numa relação 1 para 1, em algum tipo da relação 1 para 1 ali. Ok? Aqui já não tem dúvida para onde você vai criar a chave estrangeira aqui. Ok? No modelo relacional fica assim, ó. Aqui de um lado eu crio os dois atributos de estante, né? E no livro eu crio todos os atributos e crio mais um atributo ali que é a chave estrangeira. Na ligação aqui, eu uso o modelo pé de galinha ali, onde de um lado eu tenho cardinalidade 0 ou n, a bolinha representa o 0, e do outro lado 1 e 1 como cardinalidade mínima e máxima. Ok? Vamos ver aqui. Se você tiver atributos nessa relação aí, elas também são sempre transportadas, né, para onde você criou a chave estrangeira. Ok? Aqui eu vou demonstrar um caso onde eu crio uma tabela adicional, que é o menos indicado ali. Eu estou botando isso aqui para esse primeiro item ali, ó, 0, 1 ou 0n. É o primeiro item aqui, que ele bota como possibilidade 2 aqui, ou seja, é uma alternativa. E ali eu estou demonstrando só a diferença entre esse caso aí, né? Eu tenho o seguinte, olha só, uma determinada venda, né, ela pode ser financiada. Ou só vai ter um financiamento, ou pode ser uma venda direta, sem ter sido financiada. Ou seja, a financeira ali é opcional. Eu não preciso ter uma financeira financiando uma determinada venda. Agora, se eu tiver, eu tenho apenas uma financeira financiando uma venda. Não tenho várias financeiras, várias vendas, não tenho uma venda sendo financiada por várias financeiras. Já na ligação de venda ali, uma financeira, né, ela pode financiar, né, ela está criada ali, o clima financeiro, pode ser que ela não esteja financiando ainda nenhuma venda. Mas ela pode também estar financiando várias vendas. Então, uma relação 0 para N ali no lado de venda. Ok? Ali eu também criei um atributo, número de parcelas e taxa de juros em financiamento. Se eu criar uma tabela do relacionamento, essas duas chaves, esses dois atributos, eles viram parte do tabela de financiamento. Ok? Então, nas duas possibilidades ali, a mais indicada, como eu falei, é criar uma chave estrangeira, e aí você criaria uma chave estrangeira de financeira em venda. Ok? A segunda possibilidade é você criar uma tabela para o relacionamento, que é o que eu estou representando ali. Tá? Vamos ver as vantagens e desvantagens dos dois lados ali, tá, pessoal? A segunda possibilidade é você criar uma tabela adicional ali. A primeira desvantagem é que as operações que acessem os dados de venda, né, todos os dados possíveis de venda, né, ele vai exigir uma junção com o financiamento. Ok? A segunda desvantagem é que a tabela venda e financiamento possuem a mesma chave primária. Então eu estou replicando, ou seja, se eu criei um índice de chave primária de identificação de venda ali, o ID venda, eu também estou criando em financiamento, estou duplicando isso. Eu firo tanto o primeiro princípio quanto o segundo princípio. Ok? Já a primeira possibilidade, que é você criar uma chave estrangeira ali de financeira em venda, você elimina uma tabela,
né? E a única desvantagem é você ter a possibilidade de campos nulos, né? Porque pode ser que nem toda a venda, né, nem sempre vou ter uma foreign key ali, né? Pode ser aquele campo código financeiro, pode ser vazio. E número de parcela e taxa de juros também pode ser vazio, ok? Isso, a primeira possibilidade, a segunda possibilidade pode ser interessante se, por exemplo, o meu relacionamento tem muitos atributos, tá? A própria percepção do projetista em verificar qual modelo seria mais indicado ou menos indicado, ok? Eu que fiz questão de mostrar aqui para vocês verem a diferença ali de você criar uma tabela adicional ali, ok? Bom, relacionamento N para N aí, pessoal. Relacionamento N para N só tem uma possibilidade, você vai ter que criar uma tabela própria, né? Você não pode adicionar uma coluna se uma coluna tem vários itens. Você não pode botar uma chave estrangeira que armazenaria N, ok? E nem você pode fundir, porque tem uma relação N para N ali, não tem como, né? As combinações possíveis ali, temos 3 combinações possíveis entre N e N ali. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, está mapeando ali, uma pessoa pode escrever N livros, e um livro pode ser escrito por N pessoas. Uma determinada pessoa cadastrada ali, ele tem que obrigatoriamente estar escrevendo um livro? Não, então ele é uma relação 0 para N no lado de livro ali. Ou seja, uma pessoa pode escrever 0 ou mais livros, ou N livros. Ok? Já livro, ele é escrito por, pode ser escrito por ninguém? Então a relação ali já é 1, primeira coisa, né? Ou seja, o livro pode ser escrito por uma ou N pessoas. É uma relação N para N, aonde um lado eu tenho 0 e N e o outro lado tem 1 e N. 0 e N e 1 N aqui é o segundo item aqui, ó. É o segundo tipo de relacionamento representado aqui. Ok? Vamos ver como é que funciona isso aí. Então ali eu tenho, ainda está em entidade ali, agora já estou botando só os atributos ali, né, no modelo que não tinha botado. Botando os atributos aqui. Né, vou criar uma nova tabela, ok? Uma tabela chamada escreve, pode ser. E aqui eu tenho o caso de uma referência cruzada, ou seja, nesse caso aqui, a chave primária das duas tabelas vão ser criadas no escreve. E geralmente, né, e normalmente, essas duas chaves estrangeiras vão ser as chaves primárias dessa relação, dessa tabela criada. Vamos verificar aqui, olha só. Então aqui eu criei uma tabela escreve. Lembrando que se eu tiver atributos no relacionamento, ele vai ser direto nessa tabela, nessa nova tabela criada ali. Então, olha lá, eu tenho duas chaves estrangeiras, que é FK1, código de pessoa, e ISBN. E as duas são juntos, fazem uma chave primária. É uma chave primária composta, tá? Aí dessa maneira eu consigo saber quais são todas as pessoas que escreveram um determinado livro. Porque eu vou encontrar aqui ISBN e vou ter vários itens aqui. ISBN 1, pessoa 1, ISBN pessoa 2, porque na combinação aqui, né, eu só não vou repetir ISBN código de pessoa. Né? Por exemplo, eu não posso ter o mesmo ISBN, né, por exemplo, uma pessoa 1 escreve um ISBN e eu ter de novo uma pessoa 1 escrevendo o mesmo ISBN. Né? Eu também não poderia ter a chave primária os dois compostos pelo seguinte, porque eu vou ter vários, né, ISBNs iguais aqui, só vai mudar o autor de cada um deles. Ok? Da mesma forma que eu tenho uma pessoa pode escrever vários livros, né, então eu vou ter vários códigos de pessoas, né, repetidos aqui, só vai mudar o ISBN. Ok? Por isso que ela vira chave primária aqui. Na relação aqui, ó, perceba que o 0 e N aqui, ele vem para o lado da relação. E o 1 e N aqui vem para o lado da relação. Eu pego os dois cantos ali e jogo para o meio da tabela. Ok? Perfeito? E aqui vai ter sempre 1 e 1 aqui. Por quê? Se eu tiver a ligação ali, obrigatoriamente eu vou ter que transportar a chave primária para escreve. Ok? Perfeito? Então aqui eu tenho o seguinte, né, no modelo lógico aqui, 3 tabelas ali, né, e ali eu tenho o código de pessoa ISBN, que são chaves primárias, dois juntos, em escreve, que referencia, o código de pessoa referencia pessoa, e ISBN referencia livro. Ok? Então aqui já não tem problema nenhum, na verdade, não tem dúvida nenhuma, só tem essa opção, criar uma nova tabela. Okay? Então não tenho o que argumentar, não tem
uma situação indefinida. Vamos lá, a entidade fraca aí, pessoal. A entidade fraca é uma entidade que depende de uma outra entidade para existir. Na prática ali, pessoal, a entidade fraca, ela tem como consequência que a sua chave primária, ela é formada pela chave primária. Já é a ideia de entidade fraca, ela não tem uma chave primária direta. Ela tem uma chave primária que depende da outra entidade, a entidade proprietária. Então você vê que até o sequência ali, que seria um proposto de uma chave primária, ele está pontilhado, porque ele não é ainda uma chave primária, ele depende do ISBN para se tornar único, né? Então essa ideia aí de chave de entidade fraca, ela é direta, né? Ela já é bem claro ali que a chave primária vai ser formada pela chave estrangeira, mais o atributo identificador da entidade fraca, que é essa sequência aqui. Na modelagem relacional disso aqui, né, aí segue o mesmo princípio aqui, ó, vocês podem observar que é 1 para n aqui, a chave ISBN vai para exemplar. Né, e ele vira a chave primária, né? A única diferença é isso aí. Então, a entidade fraca exemplar, ela tem como chave primária ISBN e a sequência e o restante dos atributos. Sendo que uma delas, né, ela é o que prende a chave proprietária ali, que é o livro. Ok? Atributos multivalorados. No modelo relacional, a gente sabe que os atributos eles só são monovalorados e atômicos. Então, nesse caso, atributos multivalorados representados no modelo de entidade de relacionamento, eles precisam de um tratamento para que sejam mapeados no modelo relacional. Ele normalmente vai virar uma tabela. Eu falo normalmente, pessoal, porque às vezes a gente pode entender um atributo multivalorado, mas que tenha só alguns itens. Por exemplo, eu poderia aceitar uma tabela pessoa que tenha até 3 telefones. E nesse caso, eu poderia botar como campo na tabela pessoa 3 telefones mesmo, né? Agora, se o atributo multivalorado ele tem várias possibilidades ou vários itens, por exemplo, posso ter uma pessoa que eu possa ter tantos telefones quanto eu queira associado a essa pessoa. Né? Nesse caso aí não tem jeito, você tem que criar realmente uma tabela para esse atributo multivalorado. Essa tabela criada, pessoal, ela vai ter como chave primária a entidade, que é uma chave primária composta, que é a chave primária da entidade que tem esse atributo, mais o atributo multivalorado. Agora, se eu tiver atributos multivalorados compostos, cada um dos atributos desse atributo multivalorado, ele vai ser um campo, vai ser uma coluna dessa nova tabela que eu criei. Aqui um exemplo, pessoal. Eu tenho um cliente, né, com a possibilidade de N número de telefones, ou seja, vários números de telefones, tantos números de telefones quanto eu queira. Tem o código da pessoa, o nome e o número de telefone representado ali como um atributo multivalorado. No mapeamento ali eu vou criar então uma tabela específica para esse atributo multivalorado. Então aqui eu faço a ligação aqui, ou seja, um telefone ele pertence a um cliente, a um e somente um cliente, né? Ele não tem uma relação de 1 para 1 aqui. Agora um cliente pode ser que não tenha nenhum telefone, ou pode ter vários telefones, né? Então aqui 0 e N do outro lado. Então pela própria representação aqui do transporte de chave, a gente sabe que a chave, né, numa relação 1 para N, ela vai ser transportado para a entidade N ali, para a tabela N, que é o telefone ali. Só que aqui ela vai virar, além de ser uma foreign key, o código cliente, ele também vai ser a chave primária também. Ok? E eu vou ter também a chave primária, o próprio número de telefone. Então tem 2 chaves primárias aqui, sendo que uma delas é uma chave estrangeira. Então com isso, nessa tabela aqui, consegue compreender claramente que eu consigo saber, né, o telefone de ou melhor, todos os telefones de um determinado cliente. Ok? Já que a chave primária aqui, ele vai ter código de cliente e cada um dos números de telefone desse cliente. Ok? Relacionamento ternário. Relacionamento ternário, pessoal, a gente não tem a possibilidade de ter no modelo relacional uma relação única entre 3 tabelas. É sempre uma relação binária ali, né? O pé de galinha não tem como ele se dividir em 3.
Então a gente tem que fazer um tratamento também para isso aí. O relacionamento ternário, normalmente, ele vai ser transformado em uma tabela. Então eu vou criar uma tabela ali adicional, chamada distribuição, e essa tabela vai ter uma relação entre cidade, entre livro e entre distribuidor. E aí, ou seja, essa relação, esse relacionamento ali da tabela de distribuição entre as três ali, ele passa a ser binário. E aí o tratamento é mesmo do que as regras anteriores aí que a gente já tem utilizado. Okay? Generalização ou especialização. Aqui eu tenho dois exemplos aqui, né? Pessoa pode ser especializada em funcionário ou associado, que poderia ser até uma especialização total, né? Ou seja, uma pessoa só pode ser funcionário ou associado. Né? Mídia poderia ser parcial ali, porque eu poderia ter outras mídias também que não estão especializadas nesses casos ali. Mas independente da forma que seja a especialização, se é parcial ou se é total, existem duas possibilidades de a gente fazer o mapeamento. Uma delas é você criar uma única tabela mapeando todas as entidades. E a outra possibilidade é você criar uma tabela para cada entidade. E aí, vamos ver as duas ali e explicar algumas vantagens e desvantagens ali que elas podem ter. Aqui eu vou mapear em uma única tabela. Então você pode observar ali que aqui eu já representei diretamente no modelo lógico sem usar a representação gráfica ali de diagrama relacional. Já dá para entender claramente aqui. Então olha só, eu criei uma tabela única chamada mídia, né? E essa tabela única chamada mídia vai ter como chave primária a chave da entidade genérica aqui. Ok? Eu vou mapear todos os campos de todas as entidades envolvidas nessa tabela que eu criei. Então eu tenho o título, o código que seria a chave, o ano, categoria, né, o ISBN, o autor, e diretor e produtor. Ok? Claro que a gente pode observar que alguns atributos, né, vão acabar sendo opcionais. Então, por exemplo, eu tenho uma mídia livro mapeada, representada nessa tabela aí, uma tupla livro, que seja um livro nessa tabela aí. Ela não vai ter, né, o atributo diretor e produtor vão ser nulos. Já se eu tiver um DVD, o atributo ISBN e autor vão ser nulos. Ok? Algumas vantagens aí, numa única tabela aí, né? Ou algumas características aí. Bom, a chave primária será a chave da entidade genérica. Ok? Qualquer relacionamento entre as especializações serão assumidos pela tabela mapeada. Eu poderia ter uma relação específica ali entre funcionário, entre uma outra entidade. Então, essa relação aí, ela é mapeada na única tabela que você criou. Então, vamos supor que eu tenho uma coluna de chave estrangeira que foi criada em uma das entidades que foram especializadas. Né? Então, essa chave estrangeira, ela vai ser criada, nesse caso, na tabela que eu criei, nessa única tabela que eu criei. E a característica também de alguns atributos seriam considerados opcionais. Esse mapeamento ali, ele é o mais tradicional, porque eu acho tudo que eu preciso, né, em uma única busca. Ok? Aí vale a pena você, o desenvolvedor, analisar se vai ter muitas atividades, muitos atributos nulos, né? E aí a sua prática vai indicar qual é a melhor alternativa aqui. Vamos ver um outro caso antes da gente poder comparar direito os dois, né? Para a gente poder citar algumas possibilidades aí. Aqui eu já estou criando uma entidade para cada uma tabela, né? Para cada entidade. Então eu vou ter uma tabela para mídia, que vai ter só os atributos dela, já que ela é genérica, né? E eu vou ter o livro e o DVD. Só que ali na entidade mapeada, das folhas, né, especializadas, a chave ela tem que vir lá de mídia. Ok? Ela tem que ser uma chave estrangeira. E ela vai também ser chave primária. Ok? Porque se eu incluir uma mídia, eu tenho que saber, se for um livro, eu tenho que saber que é uma mídia também, porque aqueles atributos título, ano e categoria também fazem parte do livro. Assim como o DVD. Se eu criar um DVD ali, eu tenho que saber qual que é a mídia, né, do cadastro. Ok? Então, eu vou ter como chave primária a chave estrangeira, que é a ligação entre a mídia ali, né, livro e DVD. Ok? Aqui, como é chave estrangeira, né,
a integridade ela tem que ser mantida através desse mapeamento aí. Por isso que é chave estrangeira e chave primária também. Bom, aqui a gente tem alguns problemas aqui, né, na verdade. Ela fica interessante, é uma das possibilidades bem utilizadas nesse tipo de mapeamento, né? Agora, se você tiver muitas folhas ali, você pode deixar o sistema muito, né, cada busca com desempenho muito prejudicado. Por quê? O desempenho pode baixar muito ali. Porque você vê que eu tenho uma junção sempre que eu faço uma busca ali. Porque eu tenho que, numa busca de mídia, eu tenho que verificar também se ela uma determinada mídia está na tabela mídia, na tabela livro, numa busca. Então a junção ela vai ser exigida ali. Além de eu ter chaves primárias, né, multiplicadas ali. Eu tenho código de mídia como chave primária, tenho livro como chave primária, código de mídia e DVD. Se bem que aqui é uma chave estrangeira também. Mas a junção você sempre vai ter. Então aqui vale a pena avaliar que a quantidade de folhas, né, de folhas recomenda ou não fazer esse tipo de coisa. Já a outra, apesar de ter atributos opcionais, ele evita a junção. Então, em termos de desempenho, a outra é muito melhor. Você tem todos os dados em uma única tabela. É muito mais prático aí. Então é isso, pessoal. São várias regras aí, né? Aí só a prática realmente que vocês vão começar a dominar isso aí. Né? Uma vez que vocês dominaram a modelagem conceitual, né, o passo seguinte para a modelagem relacional eu acho mais fácil. Na verdade, o primeiro impacto ali é você compreender o problema. Uma vez que vocês dominarem a entidade, né, o modelo relacional, vocês vão ver que fazer a modelagem conceitual é até mais fácil depois, né? Porque vocês vão entender, na hora que vocês estiverem modelando, como é que elas vão ser mapeadas. De cara vocês vão começar a compreender isso aí, né? E mais para frente vocês vão ver uma entidade de relacionamento já entendendo como é que vai ser alimentar aquelas tabelas, né? E aí fica bem mais interessante, né? Esse aqui é o cerne da questão, tá, pessoal? Uma vez que você fez o modelo relacional, ou diagrama relacional, que a gente usa faz uma referência, o diagrama relacional diretamente para o modelo físico, você vai ver que é muito mais fácil construir um banco de dados físico se você tiver do seu lado o seu diagrama relacional. Né? Então, eu coloquei lá no ambiente 2 atividades aí para que vocês possam pegar um modelo de entidade de relacionamento, que eu vou te passar, para que vocês possam converter para o modelo relacional. Claro, vai surgir algumas dúvidas aí, mas esse material aqui está bem dividido com todas as regras possíveis aí, para que vocês possam justamente praticar isso aí, ok? Mais para frente, o prazo dessa atividade vai terminar no final da outra semana, né? Ou seja, no final dessa segunda quinzena, até lá vocês já vão ter finalizado as modelagens conceituais, né? O prazo já está para encerrar. E aí, mais para frente, eu vou pedir, inclusive, para vocês pegarem esse modelo conceitual aí, que vocês fizeram da primeira semana, para vocês converterem para modelagem relacional. Semana que vem minha ideia é a gente fazer alguma webconferência para tirar algumas dúvidas, para demonstrar a modelagem, o mapeamento, fazer um exemplo aí, um vídeo de um exemplo de uma entidade de relacionamento, convertendo ela para modelagem, o diagrama relacional. Eu vou usar o Draw.io também, que tem também os modelos específicos da modelagem relacional, tá? E aí, eu tinha planejado semana que vem já dar construção física, já tentar fazer um mapeamento do modelo relacional para o modelo relacional do MySQL, tá? Mas eu prefiro que semana que vem eu faça uma webconferência e faça um vídeo demonstrando o mapeamento ali do modelo conceitual para o modelo relacional. Eu vou também, na semana que vem, botar um vídeo da criação daqueles modelos conceituais da primeira semana. Eu vou fazer ele em vídeo, para que vocês vejam a construção dele. E também acho que seria interessante uma webconferência semana que vem. Ok? Então vou preparar alguns vídeos interessantes aí para a semana que vem. Então é isso aí, pessoal. Bom estudo para vocês. Aproveita o feriado aí. Vocês têm prazo bastante suficiente aí para fazer essas atividades e podem ainda, inclusive, descansar no feriado, se depender da minha matéria aí. Tá? Então até a próxima aula aí, pessoal. E bom estudo e bom trabalho.